Saudações, amigas e amigos. Eu sou Elison Silva e chego agora com o episódio 156 do Quarta Categoria, para quem acompanha o podcast lá desde 2020, e mais uma edição semanal do Quarta Categoria que vai ao ar sempre no canal Nosso Futebol, tanto no Sky quanto na Claro TV. E eu começo pedindo a você que nos acompanha que siga a gente no Instagram e também no X, sempre no @pcategoria. Deixe lá sua mensagem, seu comentário, fale com a gente também que está acompanhando, quarta categoria, a gente tá trazendo também sempre conteúdos diversificados, além desse nosso resumão da rodada que a gente faz semanalmente no podcast, siga a gente por lá. E também compartilhe nossos episódios que estão disponíveis no Spotify, também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu like, compartilhe também os nossos episódios e avise todo mundo que quarta categoria está lá também, toda quinta-feira, 9 da noite, no canal Nosso Futebol, tanto na Sky quanto na Claro TV. Bom, passada a 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos algumas novidades. O Santa Cruz perdeu a segunda, temos a reação do Maranhão, que entrou na zona de classificação, de disputa cabeça a cabeça no grupo A8 e também no grupo A5, muita coisa acontecendo nessa reta final que vai chegando, e quem está aqui para falar comigo sobre essa 10ª rodada da Série D e tudo que está acontecendo é meu amigo Marcos Barcelos. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Erison. Bom dia, boa tarde, boa noite, Erison, e a todos que acompanham a gente pela Podosfera e também pelo canal Nosso Futebol. Tivemos uma rodada, como sempre, bastante agitada, e eu sinto que alguns resultados deixaram a disputa, que está cada vez mais afunilando, deixaram essa disputa cada vez mais acirrada também. Então, acho que vamos ter uma reta final muito agitada, como sempre, né? Em especial esse ano, porque a gente tem grupos em alto nível, né, partidas decisivas nessa reta final, e esperamos que a disputa permaneça muito forte entre as equipes pela busca das vagas, e também não só busca pelas vagas, mas também pela liderança de suas chaves, né? A gente sabe o quanto é que é importante para cada equipe chegar bem na próxima fase, no mata-mata, o quanto que a melhor campanha faz diferença lá no final. Exatamente, a gente tem historicamente visto, né, que os times que conseguem melhor campanha decidem sempre em casa, né, nessa soma de pontos quando chega o mata-mata, e a gente tem muita coisa para falar por aqui, e antes, claro, a gente tem a nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. E a gente chega agora de vez com essa edição 156 do Quarta Categoria, nesse mês de julho, né, que vai ser para muitos desses 64 clubes que estão na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o último mês da temporada, né? A gente sabe que a última rodada está marcada ali para o dia 27, 28 de julho, e acabando a Série D para os times que forem eliminados. Alguns disputam Copas estaduais, alguns disputam outras divisões dos seus campeonatos estaduais, mas a grande maioria só vai voltar a campo na temporada de 2026. Algo que é uma pena, né? Porque é muita gente que acaba ficando desempregada, de jogadores a treinadores, funcionários dos clubes. Quando eles estão em atividade, ninguém recebe salário, todo mundo fica parado por aí. Vários jogadores, a gente tem várias histórias de jogadores que buscam outras profissões, vão ser motorista por aplicativo, dentre diversas outras coisas, para poder sobreviver até que se comece a próxima temporada. E isso é um grave problema que, desde 2020, a gente traz por aqui no Quarta Categoria e, mais uma vez, vamos trazer, porque é um grave problema. Acho que o Sami Chaldo, presidente da CBF, precisa rever essa questão também, antes de outras prioridades que ele tem tratado, como Série A, Série B, do Campeonato Brasileiro, que são só as séries que ele fala. Ele tem muita coisa para tratar também na parte de baixo da pirâmide que constrói o nosso futebol brasileiro. Bom, começando agora pelo Grupo A1, né, que teve nessa rodada 10 o empate por 2-2 no Clássico de Manaus. O Manauara ficou no 2-2 com o Manaus. O Gás venceu o Maitá por 2-1. Tunaluso fez 2-0 no Águia de Marabá
e Trem e Independência. Independência e Trem acabaram empatando pelo placar de 2-2. E aí na tabela de classificação a gente tem a Tunaluso, que reassumiu a liderança, tem 21 pontos, seguido pelo Manauara com 20. Águia de Marabá e Independência com 15 pontos fecham o G4. Depois vem Manaus, Trem, Gás e o Maitá com 13, 12, 11 e 1 ponto ganho apenas o Maitá, que segue sendo aí a pior campanha desta Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai começar o programa já em grande estilo, porque esse empate por 2-2 entre Manauara e Manaus foi aberto com o nosso golaço da rodada. O Eric do Manauara, né, acertou esse chute, belíssimo chute de fora da área, sem chance de defesa para o goleiro do Manaus, abriu o placar desse empate por 2-2 no clássico amazonense. Marcos, resultado que para o Manauara segue ali próximo da liderança, perdeu a liderança, mas segue ali na briga ponto a ponto com a Tunaluso, e o Manaus que não consegue fazer uma boa sequência para entrar e permanecer no G4, né? O Manauara, quando se fala em primeira fase, é uma equipe muito difícil de ser batida. Continua invicto, né? Se somar as duas participações em Série D, né? Contando só as 14 rodadas ali da primeira fase, permanece invicto. Então, são 24 jogos de invencibilidade de fase inicial. É um feito impressionante, assim, no âmbito da Série D, né? Acho que em qualquer divisão, acho que você se mantém 24 jogos sem perder na fase de pontos corridos, né? É bastante complicado. E ainda mais quando se trata de uma Série D que tem remontagem de elenco a todo momento, né? A equipe que você monta no estadual não vai ser a mesma já para o Campeonato Brasileiro. Então é um feito impressionante. Só que o futebol do Manauara, pelo menos nas últimas 2 rodadas, tem sido o suficiente para manter essa invencibilidade, mas não para manter a liderança. Já dá para notar uma certa queda de rendimento na equipe do Manauara. Ainda assim, feito impressionante, mas já deixa o grupo A1 mais acirrado, essa briga pela liderança, né? Como a gente viu na tabela. A Tunaluso agora assume a ponta da tabela e tipo assim, pro Manauara, né? É importante você manter a liderança, né? Você pegar o quarto colocado do grupo A2 e num grupo A2 que ainda parece estar tá difícil de ser definido, né? Pelo menos as 2 últimas posições do G4. Depois a gente vai chegar lá, né? Então você acaba perdendo uma posição, né? É aquilo que a gente também sempre fala, né? Do time não só começar bem, mas também terminar bem a primeira fase. E o Manauara, nos 2 últimos jogos, um empate preocupante, até com o Maitá, né? Que até então não tinha pontuado, e agora contra o Manaus, né? Acho que é bom dar uma ligadinha no sinal amarelo ali pro Manauara para tentar reagir nas próximas rodadas e retomar a liderança. Já para o Manaus, também não foi um resultado bom, porque mantém o Independência na 4ª posição, a equipe que tropeçou em casa contra o Trem, né? Então o Manaus teve uma chance aí na verdade, como o jogo aconteceu antes, a sorte que o Independência não disparou, né? Porém, começa a também ver o Trem, que foi o adversário da Independência nessa rodada, a encostar um pouco mais. A distância continua a mesma, já que todos os times empataram, né? Mas segue em sinal de alerta. E também tem o Gás que venceu o Maitá. Esse eu acho que com menos chance de se aproximar, mas a pontuação está muito próxima, então tem que abrir o olho. O grupo vai tendo tendência a se embolar e o Manauara está naquela expectativa para perder na hora certa, né? Não pode deixar para perder, como por exemplo aconteceu no ano passado. O único jogo que perdeu em toda a Série D acabou causando a sua eliminação nas oitavas de final, né? Perdeu o jogo de ida para o Retrô por 2-0, venceu por 2-0 na volta, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então já é uma experiência que o próprio Manauara tem, que o próprio Robô tem da temporada do ano passado, quando manteve a invencibilidade por muito tempo, e que precisa abrir os olhos aí para essa reta final da primeira fase. Seguindo agora para o grupo A2, o Maranhão, do Clássico Maranhense, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e entrou na zona de classificação. A gente já tinha tratado o Maranhão aqui em alguns episódios como uma das decepções da Série D, mas vai tentando reagir. O Altos segue também invicto, é o clube, se não me engano, da Série D invicto há mais tempo, né? Desde março não perde,
e fez 2-1 no Iguatu, mantendo a liderança da chave. Imperatriz goleou Tocantinópolis por 4-0 e também quem deu as caras foi o Maracanã, que bateu o Parnaíba pelo placar de 2-1. E aí na classificação temos o Altos com 20 pontos, 5 empates e 5 vitórias. Imperatriz assumiu a vice-liderança, segue na vice-liderança, na verdade, com 18 pontos. O Sampaio Corrêa estacionou ali na terceira posição com 13 pontos e o Maranhão se aproximou e chegou aos 12 pontos, entrou na zona de classificação, mas a gente também já havia notado, né, que nesse grupo A2 talvez era a menor distância entre a parte de baixo da tabela e o G4, né? Um grupo muito achatado, são 11 pontos de diferença do líder para o Lanterna, por exemplo. O Maracanã que venceu e segue com chance. Fora do G4, o Iguatu com 11 pontos, Tocantinópolis com 11, Parnaíba com 10. Ou seja, a diferença do terceiro colocado para o sétimo são de 3 pontos. Em uma rodada, muita coisa pode mudar. O Maracanã só não mudou a situação na tabela, né? Segue na lanterna aí com apenas 9 pontos ganhos. E não tem como ser diferente, Marcos, da gente tratar justamente do clássico maranhense, que tem protagonizado algumas finais. Essa temporada não foi final, mas foi semifinal do Campeonato Maranhense. E agora o Maranhão venceu seu grande rival para reagir na competição e entrar na zona de classificação. A gente vê que essa recuperação do Maranhão, né, e imediatamente entrando no G4 é um fenômeno que, assim, alguns grupos da Série D possuem, né, porque é de tamanho equilíbrio que acaba que uma vitória apenas basta para você entrar numa briga de novo, né? E no caso desse grupo A2, como a gente vem comentando, é um grupo que é repleto de empates, né? Acho que é o grupo com o líder com menos vitórias na competição, com apenas 5. E é um líder que empata bastante também, né? Tem uma campanha semelhante até com a do Manauara, 5 vitórias, 5 empates, né? O Altos. Né? Então, só isso dá para tirar como o grupo funciona, né? E no caso do Maranhão foi uma vitória importante, bateu o Sampaio Corrêa por 2-0 e voltou ao G4. E o curioso dessa questão do equilíbrio que eu estou falando, que o Maranhão não vencia 6 jogos, né? Então estava um bom tempo já sem vencer, já estava tratando aqui com uma das grandes decepções dessa primeira fase, mas bastou esse resultado para voltar ao G4, né? Então, tipo assim, também facilitou porque as outras equipes do grupo que estavam na briga pela vaga também decepcionaram. A gente viu, na verdade, o Maranhão pulou para o quarto lugar, né, da chave. Perdão. A gente viu o Iguatu tropeçando, viu o Tocantinópolis tropeçando, tivemos o Parnaíba tropeçando, equipes que estavam ali à frente do Maranhão. Então o Maranhão também contou um pouco com a sorte, mas é uma vitória para resgatar essa moral, né? Uma vitória por 2-0 com gols marcados por Cricione e Dudu, né? Quebra essa sequência, bate um rival direto e ainda por cima um rival estadual. Então, o Maranhão agora é tentar manter esse ritmo de recuperação, né? Começar a criar uma sequência boa e novamente a gente repete aqui, né? Mais importante você terminar bem do que começar bem. Então agora é hora do Maranhão focar nesse final para terminar do melhor jeito possível. E os resultados também foram bons da rodada, foram bons para Altos e Imperatriz, que dispararam de vez, né? Conseguiram se descolar desse bolo de equipes aí que estão com dificuldade para saber se querem se classificar ou não, né? O Altos e o Imperatriz já mostraram que estão a fim de jogo. Já estão bem disparados aí, o Altos com 20 e o Imperatriz com 19. Depois vem o Sampaio Corrêa já lá embaixo com 13 pontos. Mas, com todo respeito a Iguatu, Tocantinópolis, Parnaíba e Maracanã, o Iguatu que bateu no mata-mata do acesso ano passado, a gente já tinha comentado em determinados momentos que o Sampaio era uma das grandes decepções, depois que o Maranhão era das grandes decepções, e nessa vez, dois times bem tradicionais, dois times com camisas pesadas, já estão fazendo parte aí da zona de classificação, dessa zona de classificação do grupo A2, que ainda está bastante equilibrada. Partindo para o grupo A3, tivemos no duelo Norte-Rio Grandense, vitória do América sobre o Santa Cruz de Natal por 2-1. Ferroviário e 13 ficaram no 1-1. O Santa Cruz perdeu a segunda, foi derrotado por 1-0 para o Central de Caruaru, em pleno Arruda, primeira derrota em casa do Santa. E o Souza deu as caras, deu uma reagida, venceu o Horizonte por 3-1, com alguns gols bonitos, inclusive, do Diego Ceará.
recebendo grande jogada do Wellington Nunes, driblando o goleiro, fazendo o terceiro gol do Souza, que sofreu o primeiro gol e aos 44 do segundo tempo, o Janeudo perdeu um pênalti, que poderia ter colocado um foguinho a mais no jogo, poderia ter feito 3-2 ali com os acréscimos para colocar a pressão do Dinossauro, mas o Horizonte perdeu e ficou na lanterna da competição. O grupo A3 tem o Santa Cruz ainda na liderança com 22 pontos, mas é seguido pelo Central com 20. Detalhe, eu acho que pela primeira vez, assim, obviamente depois das 2 primeiras rodadas, que o Santa Cruz vai entrar em um jogo podendo ser ultrapassado na liderança, né? O Santa Cruz estava bem disparado desde que tivemos ali 2, 3 rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro. O América de Natal chegou aos 16 pontos, está na terceira posição. O Ferroviário com 13, ele fecha o G4. Santa Cruz de Natal tem 13 pontos, o Souza tem 10 pontos, saiu da lanterna para a sexta posição. O 13 caiu da sexta para a sétima posição com 10 pontos também, fica atrás aí nos critérios de desempate. E o Horizonte tem 8 pontos. Só corrigindo, o América de Natal tem 19 pontos, está encostado ali no Central de Caruaru, mas ainda na terceira posição. E a gente vai falar, Marcos, dessa derrota do Santa Cruz, não é sempre que acontece. Santa Cruz foi derrotado em pleno Arruda, cheio, por 1-0 para o Central. Gol do Zé Arthur com falha do Felipe Alves, aquele mesmo goleiro, não foi bem, ele já vem sendo criticado há algumas rodadas, mesmo com o Santa Cruz em boa fase, e acho que um fator determinante também para esse resultado, essa derrota do Santa Cruz, foi a expulsão do Matheus Vinícius, né? E pouco tempo depois que ele recebeu o cartão vermelho, o Santa Cruz acabou tomando o gol que seria o da sua derrota em casa. A expulsão e a falha, claro que foram fatores determinantes para a vitória do Central, mas a equipe visitante fez uma boa partida também, né? Teve a todo momento ali ameaçando o Santa Cruz. Acho que tivemos um belo jogo, bastante equilibrado no Arruda, assim como também foi a primeira partida lá em Caruaru, né, que foi a vitória do Santa Cruz por 2-1. Acaba o Central conseguindo uma recuperação importante, né? É importante quando você perde uma partida dentro de casa, você tentar buscar o resultado fora. E ainda por cima, diante do líder da chave, né? É fundamental para dar aquele ganho de moral, né, para essa reta final, né? E também para disparar na briga por classificação, né? Não alcança o líder ainda, porque o Santa Cruz conseguiu criar uma gordura muito boa no primeiro turno, né? Mas o Central consegue tirar essa diferença, né? É isso que eu falei até na introdução do episódio, né? Consegue acirrar a briga pela liderança da chave, né? E consegue se distanciar das outras equipes do G4, né? Quer dizer, do próprio América de Natal ainda está um ponto de diferença, mas abre 7 para a equipe do Ferroviário, 7 pontos para a equipe do Santa Cruz de Natal, deixa bem encaminhada a classificação. E o Santa Cruz, embora, como eu falei, tem uma gordura ainda a ser queimada. Teve esse gol anulado aí no finalzinho. Pois é, teve esse gol anulado, brigou até o final, né? Mostrou que não estava morto no jogo, isso é importante, mesmo perdendo a partida, né? Mas essa virada de turno já também dá para começar a ser ter um pouco mais de atenção pelo lado da Cobra Coral, porque já são duas derrotas na competição e as duas vieram nessa virada de turno para o retorno. Uma derrota contundente para o Ferroviário na primeira rodada já, né, do retorno, e agora a primeira em casa. Acho que é bom o Santa Cruz também ligar o alerta, pensando em terminar bem a primeira fase. Acho que, claro, tem o direito assim de rodar o elenco quando for necessário e tudo mais, mas o importante é terminar bem. O Santa Cruz precisa agora se atentar a isso. Perder confiança próximo de chegar de um mata-mata é sempre algo muito complicado aí em competições como a Série D, que você tem 4 mata-matas pela frente para conseguir ser campeão, ou pelo menos 3 para tentar o acesso. Outro jogo que a gente destaca nesse grupo foi um duelo de 2 camisas pesadas, né? Mas se a gente falou isso sobre o grupo A2, no grupo A3 também parece que ninguém quer essa quarta vaga, né? A gente já tem o Santa Cruz, Central e América já disparados, e na quarta vaga fica ali. Estava o Santa Cruz, agora o Ferroviário empatou e assumiu porque o Santa Cruz perdeu. O 13 poderia ter vencido, se tivesse vencido fora de casa, encostava no Ferroviário. O Souza agora empatou com 10 pontos. Está tudo embolado ali do quarto colocado até o
dá para dizer até o horizonte, mas vamos ser até o penúltimo, que é o 13, tá tudo embolado por aí. E esse empate do Ferroviário com 13 por 1-1 teve gols do Ciel e do Guilherme Luceno, 2 pênaltis que parecia repetição, só mudava a cor da camisa de cada um, porque até no mesmo lado da trave foi. Pois é um jogo que, matematicamente falando, o resultado terminou com um resultado que não foi bom para ninguém, né? O Ferroviário não consegue abrir uma distância para as equipes de fora do G4, né? Teve aí o resultado do Santa Cruz de Natal, né? Se o Ferroviário tivesse ganho, abria 3 pontos de vantagem. Também teria uma vitória a mais em relação ao Santa Cruz de Natal. Então perdeu uma chance importante aí o Ferroviário. E para o 13, como eu falei, matematicamente o resultado não tira o clube da condição que está, né? Inclusive cai uma posição na tabela para vice-lanterna do grupo A3. Mas, na questão de moral, de você conseguir um resultado fora de casa, contra o Ferroviário, que está dentro do G4, né, tá brigando para se firmar. Né, fora que o 13 também pontua pela primeira vez depois de 4 rodadas. Né, o time ainda não tinha empatado na competição. Era ou vencia ou perdia. Né, e agora o 13 consegue um pontinho fora de casa que pode ser importante nessa tentativa de virar a chave. Mas, de fato, o resultado, matematicamente pensando na contagem de pontos lá no final da 14ª rodada, não ajuda muito nenhuma das duas equipes. Ajudou mais o Souza, que depois da vitória começa a vislumbrar o G4. Mas também vai precisar melhorar muito para brigar por essa vaga. O 13 que tem ainda pela frente os confrontos contra a América e contra o Santa Cruz. São as duas últimas rodadas, inclusive, do Galo. Enquanto o Souza já pegou todo mundo, vai pegar adversários ali mais ou menos da sua faixa. Tem o Central também ainda pela frente, mas aí visita o Ferroviário na próxima rodada, que pode ser um jogo quase que uma decisão para ver se segue ou não, sonhando mesmo que remotamente com a classificação para a próxima fase. E pode parecer algo banal, o 13 fez gols em 2 jogos consecutivos. Perdeu para o Santa Cruz de Natal por 2-1 e marcou no empate contra o Ferroviário por 1-1. Mas é bom lembrar que antes dessas 2 rodadas, o 13 tinha o pior ataque da Série D com apenas 3 gols marcados, então já pode considerar uma evolução. O 13 que, depois desse jogo aí contra o Ferroviário, na verdade antes, ele afastou, o William de Matia, o treinador, afastou tanto o Pipico quanto o Dione, aqueles mesmos, dizendo que era por questões físicas. O Dione, no dia seguinte, foi para um site, para o GE.globo aqui da Paraíba, dizer que tinha condição de jogar e que estava cansado de mentiras, que durante todo esse ano ele estava sendo alvo de mentiras, como dizendo que ele tinha oferta do Botafogo da Paraíba, tinha oferta do ABC, mas nunca teve nada disso. Obviamente os dois foram dispensados aí no começo dessa semana, dessa primeira semana de julho, já não fazem mais parte do elenco do Galo da Borborema, que vive um ano do centenário, que é uma crise atrás da outra. No grupo A4, o Sergipe venceu o Penedense por 2-0. União do Tocantins venceu o Juazeirense por 1-0. O Asa voltou a vencer depois de um tropeço, bateu o Lagarto pelo placar de 1-0. Jequié e Barcelona de Ilhéus empataram 6 gols nesse grupo A4, que foi muito econômico nos gols nessa 10ª rodada. Na classificação, o Asa retomou a primeira posição geral, tem 23 pontos agora. Sergipe tem 17, vai se mantendo firme ali na 2ª posição. Jequié é o terceiro com 15, o Juazeirense fecha o G4 com 15. E nessa briga eterna ali, nesse vai e vem de terceiro, quarto, e quinto, que tem toda a rodada mudança nesse grupo A4, o Lagarto é o 5º colocado da vez com 14 pontos. O União tem 12, Barcelona de Ilhéus com 8, o Penedense sem vencer ainda segue com 4 pontos. E o Sergipe, que começou cambaleando, venceu o Penedense por 2-0, Marcos, e vai se mantendo firme aí, pelo menos até agora, nessa briga pela classificação, e parece que vai conseguir classificar dessa vez sem muitos problemas. O Sergipe conseguiu uma vitória importante, né, por 2-0 contra o Penedense, com gols de Júnior Sergipano e Reni. Né, vitória tranquila para cima da equipe de Alagoas. Inclusive, lá no início da competição, a gente vinha falando quanto que o Sergipe tinha dificuldade jogando em casa. Né? Suas primeiras vitórias na competição acabaram sendo fora. Né? E nos últimos 2 jogos lá em Aracaju, o time do Sergipe conseguiu 2 vitórias importantes agora. Né? Acho que conseguiu virar essa chave e que põe a equipe do Sergipe na vice-liderança do grupo. Né? A gente estava lá no início criticando bastante
o Gipão, porque não parecia. Já não só nesse início de Série D, né, que teve, mas também já de outras temporadas que o time parecia que entrava na Série D para figurar, e agora mostra alguma força na briga por classificação e parece que pode ficar muito bem encaminhada nas próximas rodadas. Inclusive foi um jogo que foi de completo domínio do Sergipe diante do Penedense. Acho que era obrigação mesmo ter esse desempenho diante de uma equipe fraca que está ocupando a lanterna, ainda não venceu na competição, né? Então, o Sergipe, não só os resultados são expressivos, mas também o desempenho começa a se mostrar um pouco mais expressivo, né? Segunda vitória em casa, segundo jogo dominante do Sergipe, que já tinha batido o Barcelona de Ilhéus por 4-1 jogando em casa, né? Então, assim, é uma reação importante da equipe do Gipão agora nessa reta final. Pois bem, falamos agora sobre os grupos A1, A2, A3 e A4. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os grupos A5, A6, A7 e A8. E algo que a gente ainda não falou nesse episódio, o Felipe está com outros afazeres, hoje ele está desfalcando a equipe, mas semana que vem a gente volta, tá? Um abraço para o Felipe, muito sucesso aí nessa nova empreitada, mas aguardamos você de volta aqui na bancada do quarta categoria. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a edição 156 do quarta categoria, trazendo aí o resumo da 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando mais uma vez você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X. Compartilhe nossos episódios que estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe nosso episódio por lá também e avisa para todo mundo que o quarta categoria tem exibição toda quinta-feira às 9 da noite, com reprise aí no decorrer da semana, no canal Nosso Futebol, sempre na Sky e na Claro TV. Estamos sempre por lá aí, trazendo conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Passando agora para o grupo A5, Ceilândia venceu o misto por 2-1 de virada. Porto Velho e Goianésia ficaram no 0-0, o Luverdense venceu o Capital por 2-1, Goiânia foi derrotado em casa pela Aparecidense pelo placar de 3-0. E aí na classificação desse grupo A5, temos a Aparecidense na liderança com 20 pontos, seguido pelo Ceilândia também com 20, e Luverdense com 20 também, empate triplo aí na liderança. Nos critérios de desempate, o Camaleão leva a melhor. O misto fecha o G4 com 16 pontos. Capital também não consegue engrenar, segue na quinta posição com 13, Goianésia com 7, Porto Velho com 6 e Goiânia com 5 fecham a zona de classificação. E o Ceilândia saiu atrás do marcador jogando em casa no Distrito Federal, Marcos, mas conseguiu a virada e conquistou essa vitória que embolou tudo ali na parte de cima da tabela de classificação dessa chave. O Ceilândia conseguiu uma vitória importantíssima para cima do misto, né, com 2 gols de Tarta batendo pênalti e Jonathan, que foi o que abriu o placar para a equipe do misto, jogando fora de casa, né. Esse resultado para o Ceilândia parece que até pela posição das equipes, embora o misto sempre pareceu estar um pouco distante das outras equipes, né, do G4, né, por conta até talvez de uma questão de desempenho, porque parece que a disputa do misto no grupo é mais focada ali no quarto lugar, mas se a gente for olhar a pontuação, bastava uma vitória do misto contra o Ceilândia para ele deixar de lado essa briga, né, e começar a vislumbrar briga por liderança e tudo mais, né. E para o Ceilândia poderia significar o contrário, uma derrota poderia botar ele ali numa situação mais complicada na chave, né?
tendo em vista que recentemente também perdeu o jogo em casa para a Aparecidense, então seria uma derrota péssima, assim, ter uma sequência ruim dentro de casa numa competição como a Série D não é um bom sinal, né? E para o Ceilândia essa vitória foi importantíssima para poder abrir essa distância contra o misto, né? Agora são 4 pontos de diferença para o quarto colocado e se manter na briga pela ponta, né? Para o misto o resultado foi ruim, né? Claro, né? Ainda segue perto do Capital, que aí é sorte também do misto, né? Que o Capital não consegue engrenar de jeito nenhum nessa chave, né? Sofre contra as equipes menores aí do grupo, né? As equipes que ocupam as últimas 3 posições da chave, né? Também não consegue resultados expressivos diante de quem está no G4, né? Então o misto tá tendo um pouco de sorte nisso aí. E esse jogo mesmo, embora tenha perdido, você vê que o misto dá algum sinal de que está um passo à frente do Capital na briga pela vaga, né? Consegue complicar a vida de um rival direto, né? Por posições melhores dentro do G4, né? E enquanto vê o Capital penando contra todo mundo do grupo. Isso já é um sinal de diferença. Agora, esse sinal precisa ser confirmado na próxima rodada, já que as duas equipes vão se enfrentar e o misto tem essa chance de, jogando em casa, praticamente eliminar o rival. O Capital não consegue ter vida fácil contra absolutamente ninguém. Impressionante como o time tem dificuldades em todo o jogo para conseguir vencer e não consegue engrenar de jeito nenhum uma boa sequência, mesmo com muito investimento, com muita estrutura do time da equipe do Distrito Federal. Agora a gente pula para o grupo A6, que teve um empate por 1-1 entre Boa Vista e Nova Iguaçu. Pouso Alegre e Maricá também empataram por 1-1. A Portuguesa voltou a vencer, fez 2-1 no Porto Vitória, e no jogo de mais gols aí dessa chave na 10ª rodada, o Rio Branco fez 3-2 no Água Santa. Na tabela de classificação, a Portuguesa segue na liderança com 20 pontos, o Rio Branco assumiu a vice-liderança, chegou aos 16, passou justamente o Água Santa, que ficou com 14 na terceira posição, mesma pontuação do Pouso Alegre, que fecha o G4. E essa briga também está bem interessante nesse grupo, né? Porque do terceiro até o sétimo colocado são 3 pontos apenas de diferença. Maricá é o quinto com 13, Porto Vitória tem 12, Nova Iguaçu tem 11, o Boa Vista é o lanterna com 11 pontos, e o Rio Branco venceu o Água Santa, Marcos, de virada, né? Uma vitória importante, que consegue colocar o time aí na vice-liderança num momento muito crucial dessa primeira fase. Só corrigindo, o Boa Vista tem 9 pontos, está na lanterna do grupo, Isso, né? isso. E outra correção, que o Rio Branco conseguiu uma vitória sem precisar de virada, né? Abriu o placar, exato. Inclusive, foi um jogo que o Rio Branco mostrou muita atenção logo de cara, né? Começou logo nos primeiros minutos, conseguiu abrir o placar, né? Acabou sofrendo um empate ainda antes dos 20 primeiros minutos, né? Mas o time conseguiu mostrar um poder de reação muito rápido, né? Ainda no primeiro tempo, não se intimidou, né, com o gol de empate, continuou em cima do Água Santa até buscar o segundo gol, né? Conseguiu fazer o terceiro gol nos primeiros minutos aí da segunda etapa. E assim, esse jogo do Rio Branco ficou marcado pela eficiência, né? Foi um time que teve muita dificuldade diante do Água Santa, mesmo ganhando por 3-1, né? Mas quando ia para o ataque era um time bastante letal. E destaque aí para mais uma grande partida do Diego Fernandes, que é um dos vice-artilheiros da Série D com 6 gols, né? E ele sempre participando com gol, assistência. Cresceu muito o Diego Fernandes em relação ao que era quando ele chegou no meio do capixabão, né? Acho que o de ponto negativo do jogo em si, eu acho que é a questão que o Rio Branco ainda precisa fazer certos ajustes, né? É um time que depois de ter marcado o terceiro gol, não atacou mais, né? Sofreu bastante lá atrás. Eu vou usar aquele vocabulário que eu não gosto de usar, embora tenha sabido sofrer, né? Acho que o ideal nessas partidas em casa é você tentar evitar sofrimento. Você, se não consegue atacar, de fato não consegue agredir, mas pelo menos ter o controle da posse de bola nesses momentos, tirar a velocidade do adversário. E o Água Santa nesse jogo conseguiu complicar bastante. Mas não tem o que falar, esse resultado foi importantíssimo para o Rio Branco, que agora pega a Portuguesa,
é um confronto direto, né? Embora mesmo que vença na próxima rodada, não assume a liderança, mas tira essa vantagem, pode tirar essa vantagem de 4 pontos da Portuguesa, né? E botar mais emoção na chave. Agora, falando fora do extracampo, né? Infelizmente tivemos mais uma atuação terrível da Polícia Militar nessa partida. Depois a gente podemos botar as imagens agora, né? Tem até a nota da polícia falando que a equipe da Polícia Militar foi hostilizada com xingamentos, garrafadas, pedradas e copadas. E pelas imagens que a gente está apresentando aqui, outras que eu também vi de torcedores e também relatos de torcida, não há relato nenhum de que teve esse tipo de agressão, né? E eu acho curioso que quando... E a gente tá vendo ali a polícia lá em cima jogando spray de pimenta no pessoal embaixo que tá cantando ali, pulando na saída, na entrada do estádio, né? Sim, e pela imagem você vê que a polícia não sabe nem com quem tá atirando o gás de pimenta, né? Isso que é até lamentável. A gente aqui tenta incentivar o torcedor, para quem gosta de futebol alternativo. Aqui no Espírito Santo a gente faz um trabalho para tem um trabalho para se levar torcedor para o estádio. A gente, como imprensa, tenta fazer um esforço para poder desmistificar questões do futebol capixaba, do futebol jogado dentro de campo, enfim, dos estádios vazios. A gente tenta incentivar, mas cenas como essa a gente tira boa parte dos nossos argumentos positivos, né? E eu acho curioso que como que a palavra da PM repercute, né? E eles falam-se tanto de pedradas, agressões, e a gente só tem imagens de torcida. Por que um órgão tão importante como a Polícia Militar não fornece imagens para defender o seu próprio lado, né? Então, tipo assim, fica difícil também defender a própria atuação da polícia, né? A gente sabe quanto é importante ter segurança nos estádios, mas nem eles mesmos se defendem na hora de mostrar para o torcedor, para o público o que está acontecendo. Então fica até difícil acreditar na própria palavra da polícia, que é uma instituição que não vai ser essa não foi a primeira e não vai, pelo visto, se continuar com essas práticas, não vai ser a última vez que esses episódios vão acontecer nos estádios. Exatamente. Para a polícia seria muito fácil mostrar as imagens que certamente tem, porque a câmera de segurança tem o pessoal que estava por lá para mostrar já realmente foi o que aconteceu, mas é complicado. Infelizmente não é uma exclusividade do Espírito Santo, né? Em todo o Brasil esse tipo de situação acontece praticamente em todo jogo que acontece, né? A atuação da polícia militar Brasil afora em partidas de futebol, ela é sempre muito complicada, muito questionável. Sim, e aí, desculpa por te interromper, temos na próxima rodada, como eu falei, Rio Branco e Portuguesa, né? Que é um jogo que o torcedor precisa estar junto, e aí fica aquele pé atrás. Eu vou para apoiar o meu time no jogo importante, ou fico em casa para evitar uma situação como essa, né? É complicado. É a própria polícia militar do estado jogando contra os times aqui do Espírito Santo. Exatamente. A gente cobra e gosta muito quando os estádios na Série D estão lotados, mas a própria atuação da Polícia Militar em jogos até sem nenhum apelo, né, com pouquíssimo apelo, com a torcida de um time só da casa, ela acaba sempre fazendo com que o torcedor que é mais ressabiado, que ele tenha algum receio de frequentar os estádios. Partindo para o grupo A7, a gente teve a vitória da Inter de Limeira por 2-0 sobre o Cianorte. Cascavel e Monte Azul ficaram no 1-1. Operário e Goiatuba, o Operário venceu por 2-1. E o Uberlândia goleou o Itabirito, fez 4-0 no jogo que fechou essa 10ª rodada do grupo A7, que tem na classificação a Inter de Limeira bem à frente, com 7 pontos para o segundo colocado, tem 21 pontos. Depois vem Uberlândia, Goiatuba e Cascavel com 14. Muito equilíbrio, porque o Cianorte tem 13, está ali na briga também, assim como o Monte Azul com 11. Um pouco mais embaixo na tabela de classificação estão Operário e o Itabirito com 9 pontos. O Itabirito assumiu a lanterna, assumiu uma posição que ninguém quer em nenhuma chave. E nessa goleada do Uberlândia por 4-0 sobre o Itabirito, tivemos o nosso momento aquele da semana.
Leandro, atacante Leandro, tem 32 anos, foi formado no Grêmio, teve boa passagem pelo Palmeiras, rodou por Santos, Seleção Brasileira de Base, Paysandu, futebol japonês e está no Uberlândia. Marcou 2 gols dessa vitória por 4-0. O segundo e o quarto gol da equipe do Uberlândia foram marcados pelo Leandro, muito rodado e agora desfilando seu futebol na Série D do Campeonato Brasileiro. Currículo tem de sobra e ajudou uma vitória importante da equipe de Minas Gerais, que assumiu a vice-liderança com ela, Marcos. Quem vê hoje o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, né? Não sabe que anos atrás o Palmeiras, tipo assim, uns 12 anos atrás, o Palmeiras estava na Série B de Campeonato Brasileiro, né? E o Leandro teve uma participação fundamental naquela campanha, né? Foi um dos artilheiros do time, terminou a temporada, né, com 19 gols naquela ocasião. E teve, né, também na campanha de 2014 que quase caiu de novo, né? Mas, depois que conseguiu manter, da partir de 2015 diante, o Palmeiras foi uma sequência de títulos e hoje é o que é o Palmeiras. Né? Hoje o Leandro não teve essa sorte de ter essa trajetória como clube alviverde, né? Mas está em outro alviverde marcando gols importantes aí, né? Nessa Série D. E nesse jogo específico do Berlândia contra o Itabirito, ele marcou 2 vezes, também tivemos gols de Alan e Diego Xavier para completar a goleada. Né? Foi um resultado importante que botou o Uberlândia na vice-liderança do grupo. Né? E era um resultado que o Uberlândia precisava, né? Tipo, uma atuação firme para se impondo, né? Diante do seu adversário jogando em casa, para mostrar que está firme e forte na briga pela vaga, inclusive em outro grupo muito equilibrado. Mas nesse jogo, eu gostaria de destacar a atuação defensiva da equipe do Itabirito, que foi terrível. No primeiro tempo saiu perdendo por 1-0 com um gol que foi marcado de cabeça. Né? Agora, os outros 3 gols, um apavoro da defesa do Itabirito, 3 contra-ataques, sendo em um deles, o segundo gol, uma confusão entre goleiro e zagueiro, né? Que se embolaram. Né, e acabou o Uberlândia abrindo o caminho aí da goleada já na segunda etapa. Então, assim, Itabirito mostra porque ocupa a posição que ocupa, né? E o Uberlândia tentando mostrar que veio para brigar. Né? No início estava tendo dificuldades para conseguir suas vitórias, mas acho que agora o Uberlândia agora tem mais confiança para chegar ao final dessa primeira fase classificado. E conta com o Leandro, que está chegando agora e já marcou seus 2 primeiros gols com a camisa do Uberlândia. No grupo A8 tivemos a vitória do Guarani de Bagé por 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. O Azures empatou com o Marcílio Dias por 1-1. São Luís de Juí perdeu em casa para o São José pelo placar de 2-1. E no duelo catarinense pela liderança, o Barra levou a melhor sobre o Joinville, venceu por 1-0. Na tabela de classificação, o Barra assumiu a liderança com 20 pontos. Briga muito acirrada também pela liderança nessa chave. Joinville vem em segundo com 19, mesma pontuação do terceiro colocado, que é o São José. O Marcílio Dias, nesse momento, fecha o G4 com 14 pontos. O Azul tem 13, obviamente, não tem 15. Brasil de Pelotas tem 11. São Luís de Juí com 9. E Guarani de Bagé fecham aí a zona de classificação. E o grande destaque vai para esse duelo que definiu a liderança momentânea para o Barra, tomando justamente do Joinville, que fica agora na segunda posição, Marcos. Pois é, e nesse grupo aí tivemos, nesse jogo, né, específico, tivemos talvez um dos melhores jogos dessa rodada, né? A gente critica aqui muito os jogos, às vezes, do Sudeste Sul, né? Que tem muita pompa, né? Até pelas equipes que disputam também, mas que às vezes ficam devendo bastante. Mas nesse jogo tivemos uma disputa bastante acirrada entre o Barra e o Joinville, né? No primeiro tempo, o Barra bem superior, mantendo o Joinville longe de sua área, conseguindo pressionar bastante. O Joinville, que adotou uma estratégia defensiva, teve muita dificuldade para segurar o ataque do Barra. O goleiro do Joinville teve que fazer intervenções importantes, mas não conseguiu segurar o gol da vitória, marcado por Marcelo de pênalti. Né? E na segunda etapa, um jogo franco. Né? O Joinville sendo obrigado a sair mais de trás e o Barra também encontrando espaço para tentar ampliar o placar. Né? Acabou que nenhuma das duas estratégias deram certo no segundo tempo, né? Embora tivemos um jogo bastante agitado, mas quem saiu melhor nessa briga toda foi o Barra, que assume a liderança do grupo A8, né? E acirra de vez a briga pela ponta da tabela, né?
também tivemos o São José encostando, né? Quer dizer, o São José estava encostado ali do Joinville, né? Mas se manteve ali na ponta, né? Então, tem um trio aí brigando pela ponta da chave, né? O Marcílio Dias um pouco mais distante, mas também em uma posição de segurança que está 4 pontos à frente do quinto colocado, né? Mas o que chama mesmo a atenção é essa briga pela liderança que vai até o final. Eu acredito que vai até o final com muita disputa, né? Destaques aí justamente por essa briga pela liderança, um time com 20, dois com 19, e no grupo A5, 3 times com 20 pontos aí, disputas acirradíssimas pela ponta da tabela nessa reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Passamos por todas as chaves, Marcos, deixa o espaço aí para suas considerações finais para a gente encerrar essa edição 156 do quarta categoria. Eu queria agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? A gente continua aqui desempenhando sempre um papel importante, né, na divulgação do futebol alternativo, né, em especial da quarta divisão do futebol brasileiro, né, que, como a gente sempre reforça, tem suas questões de logística, questões de transmissão, questão de planejamento da própria competição por parte da CBF, sempre muito prejudicadas, mas estamos sempre aqui cumprindo esse papel de trazer essas informações ao torcedor que não só acompanha o seu time na competição, mas também quer saber, né, do que se passa nas outras 7 chaves, né, que estão rolando a competição, né? Enfim, eu queria também destacar agora, né, que a Copa Espírito Santo está chegando nas fases de quartas de final. A Copa Espírito Santo dá vaga para a Série D do ano que vem, né? E temos algumas disputas aí um pouco mais acirradas também, né? Temos o confronto entre Vila Verense e Vitória, né? Vila Verense acabou em 8º lugar e o Vitória foi o líder da fase inicial. Capixaba e Real Noroeste, que fizeram um capixabão bem semelhante, né? Tiveram campanhas semelhantes, então pode ser um duelo pegado aí para as quartas de final. Temos Serra e Porto Vitória, o Serra focado na Série B do estadual, então em montar essa equipe para voltar à primeira divisão do estadual. Contra o Porto Vitória, que está dividindo atenções entre Série D e Copa Espírito Santo, perdão. Né? Então está muito ocupado o Porto Vitória, então pode ser que tenha alguma dificuldade nesse duelo. E para mim o confronto mais equilibrado da chave, quer dizer, das quartas de final, que é Rio Branco de Venda Nova e Desportiva. Né? Desportiva tenta manter um trabalho com muita dificuldade, tem conversas de salário atrasado na Desportiva, né? Embora tenha a SAF aí do Sávio, né? Mas salário parece não estar em dia, tem muito burburinho aí nos bastidores, fora também a Vitória Cup, que vai ter a participação do Cruzeiro, vai ter o do Banfield da Argentina e também do Defensa e Justiça. Então a Desportiva está envolvida em muita coisa ao mesmo tempo. E o Rio Branco de Venda Nova segue fazendo um bom trabalho, né? Do Capixabão para cá, pode complicar a vida grená. Muito bem, assim a gente vai encerrando essa edição 156 do quarta categoria. Na semana que vem estaremos de volta para falar da 11ª rodada da Série da Série D do Campeonato Brasileiro. Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem.